Será que ainda dá tempo de trazer uma review sobre Sombra e Ossos? Eu acho que sim. Olá, Bituzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Bitson Literária e hoje vamos falar sobre Sombra e Ossos. Vou trazer uma review para vocês sem spoilers. Recentemente, então, eu reli a trilogia Grisha, essa que foi a primeira história, então, da Leigh Bardugo nesse universo do Grishaverso. Foi, assim, uma experiência bastante emocionada, eu confesso. Vou deixar aqui nos cards, então, o vlog, né, dessa releitura da trilogia. E eu amei, assim, me reencontrar com essa história, com esses personagens. Eu tinha ido com uma expectativa, mas eu confesso que me surpreendi bastante com essa releitura. A primeira vez que eu tinha lido faz bastante tempo, acho que uns 5 ou 6 anos, né? E eu acabei gostando bastante dessa releitura. Isso fez com que eu ficasse, assim, com bastante expectativa, então, para essa série. Eu sabia que meu olhar crítico ali de comparação ia estar um pouquinho mais aguçado, mas por outro lado, eu fui com uma mente bastante aberta, com o coração aberto para a adaptação, né, para o que estava por vir. Então, como eu falei, não vai ter spoilers aqui nessa crítica. Eu vou trazer a minha visão, então, em tópicos do que eu achei, as minhas críticas negativas e positivas, então, em tópicos para vocês. E lembrando que eu não sou, assim, nenhuma especialista, eu só sou, assim, uma fã. Eu sou muito fã desse universo que a Leigh Bardugo criou. E eu vou trazer, então, essa minha visão de fã para vocês. Bora lá! O primeiro tópico, então, é fidelidade. Eu acho que é isso que muita gente quis saber. Acho que a maioria das pessoas que já leram, então, os livros foram com esse olhar, esperando ver fidelidade, né? E eu já adianto pra vocês que não é tão fiel assim. Acho que deu pra gente ter uma ideia a partir dos trailers, né? A gente tem, por exemplo, a história ali dos nossos corvinhos, né? A história de Six of Crows, entrelaçada à história da trilogia Grisha, né? E na cronologia dos livros, a gente conhece a história dos Crows, então, um pouco mais pra frente. E a partir disso, a gente já sabia, então, que não ia ser tão fiel. A ideia é que seja um prequel, uma prequela, então, desses personagens antes da história, então, que se passa aqui nesse livro, de fato, ter início. A minha maior expectativa com relação à fidelidade é que eu queria muito que os personagens fossem fiéis, sabe? Acho que eu gosto muito do universo dessa história, mas os personagens têm o meu coraçãozinho, eu confesso. Então eu queria muito que eles fossem fiéis. E são, acho que isso que eu mais fiquei feliz. No geral, o núcleo, então, de Sombra e Ossos, ele é um pouco mais parecido, então, com o que a gente tem nos livros. A gente tem, assim, logo no início, uma mudança ali de motivações para os personagens adentrarem a dobra. Mas depois disso a gente tem um script ali muito parecido, principalmente com o que acontece com a Lina depois ali dos primeiros acontecimentos, né? Acho que a maior mudança, assim, com relação à personagem, e acho que é a mudança que todo mundo esperava, a mudança que fez todo mundo feliz, então, é com relação ao Mali, né? Porque ele tá bastante diferente dos livros. A essência do personagem tá ali, mas tinham muitas ações do personagem que incomodavam as pessoas. Além de a série oferecer a visão do Mali, ela também mudou diversas características do personagem que fazia com que as pessoas não gostassem dele, com razão. Essa mudança foi muito, muito bem-vinda. A série fez o que tinha que fazer, então, com esse personagem e acho que redimiu, assim, com comparação ao personagem dos livros, e era o que a gente esperava, e acho que muita gente agora passou a gostar do personagem da série e a torcer pra ele, né? Diferente com o que acontece nos livros. E não existiu apenas uma mudança no personagem do Mali, mas também no relacionamento entre ele e a Lina, né? Eles têm um relacionamento muito mais crível ali na série, né? Assim como nos livros, eles são órfãos, eles são crianças criadas em orfanatos, só que então vem a parte mestiça deles, né? Eles são parte Shu, que é um outro local, né, diferente da nossa história central, que é Ravnica, então, e isso faz com que eles se aproximem muito, né, porque eles sofrem bastante preconceito, eles são deixados de lado, e isso, querendo ou não, vai fazendo ali eles se unirem. Então a gente trouxe uma questão social bastante importante para a série e ainda fez o relacionamento deles ter muito mais sentido do porquê desde sempre eles eram tão unidos. A próxima pauta, então, que eu trouxe são os personagens, e eu me declaro aqui, gente, cadelinha
deste elenco. Eu estou apaixonada por cada personagem, eles são perfeitos, não existe nenhum ali que não serviu direito pro personagem, que eu acho que outra pessoa deveria interpretar. Sério, eu estou apaixonada por esse elenco, acho que foi muito bem escolhido, acho que todos se entregaram bastante ali pros seus personagens, a gente acredita, a gente vê os personagens que a gente gosta neles. Eu passaria facilmente horas aqui babando ovo pra cada um deles. Mas vou citar um pouquinho assim, rapidamente. Eu gostei muito das personagens que interpretaram a Alina e também a Nina. Acho que elas são incríveis e couberam muito bem ali para as personagens. A Mitasuma, gente, que interpreta a Ineji, ela é simplesmente perfeita. Eu não tenho outra palavra assim para descrever essa atriz e essa personagem. Acho que assim deu certinho. Acho que o personagem que interpreta o Mali também, ele tem umas cenas de ação, gente, que eu falei, meu Deus, esse menino manda muito bem nessa cena, sabe? Acho que ele, inclusive, protagoniza as melhores cenas, assim, de ação. Eu fiquei bastante surpresa também com ele. Eu fiquei surpresa também com o Fred, que interpreta o nosso Cass, né? Como eu tava, assim, bastante ligada e acompanhando as entrevistas deles, né, antes da série ser lançada, eu fiquei surpresa, gente, porque o personagem parece que vestiu uma máscara para interpretar o Cass, porque eu não conseguia ver o ator no personagem, sabe? E eu achei tudo isso incrível, mas eu preciso, assim, necessito exaltar dois atores e dois personagens, assim, que foram simplesmente incríveis. E eu tenho certeza que vocês vão, assim, concordar comigo que eles roubaram a cena. O primeiro, então, é o ator que faz o Jasper. Gente, ele tá incrível, ele tá divertido. Assim, ele tem um magnetismo que não tem como você não sorrir quando ele entra em cena, sabe? E assim, eu acho que ele tá perfeito, era esse o Jasper que eu tinha na minha cabeça. E o outro personagem que eu preciso exaltar é então o Darkling, o General Keegan, o Ben Barnes. Eu sei que ele é um bom ator, mas ele é o Darkling perfeito, sabe? O Darkling, ele é sedutor, ele é manipulador sim, e o Ben Barnes serviu muito como Darkling. Ele, sim, tá simplesmente perfeito, é outro personagem que também rouba completamente a cena, sabe? E você torce pra ele ter mais cenas, mais tempo de tela, sabe? Então, são esses personagens que eu gostaria de exaltar. No mais, gente, eu babei ovo pra todo esse elenco, mas os personagens secundários também, assim, tão incríveis. A gente tem ali a Gênia, a gente tem a Zoya, a gente tem outros personagens ali que eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz com as escolhas que essa série teve. Agora a gente vai falar sobre o enredo, acho que é bastante importante aqui nessa review, né? A parte onde eu tenho mais considerações, eu acredito. E eu posso, assim, separar a série em 4 enredos principais, pelo menos os que mais se destacaram pra mim. Eu acho que a gente tem o enredo do Mali, a gente tem o enredo dos Corvos, a gente tem o enredo da Nina e a gente tem o enredo também da Alina. Do Mali, assim, me surpreendeu bastante. É um enredo que falta nesse livro aqui pra gente compreender mais o personagem. É um enredo, assim, como eu falei pra vocês, que tem muita ação, mas ele é um enredo também bastante triste. A gente passa a compreender um pouco mais o personagem. Acho que ela foi muito bem feita na série. E como eu falei pra vocês, ela é triste, mas a gente passa a compreender muito mais o personagem. Ele que estava em dívida com a gente, né, pelo que a gente sabia sobre os livros, mas ele acabou ganhando muitos pontos com a gente aí na série. Então, eu nada a declarar, assim, eu gostei muito da parte do Mali. Acho que foi muito boa mesmo, pra gente se aproximar um pouco mais do personagem e ele não ser apenas o melhor amigo da Alina. Agora na parte do enredo da Alina, né, barra Darkling, né, eu senti um pouco de falta da interação da Alina com os outros Grishas e também do treinamento dela ali junto com o Botkin, né, que é um treinamento mais de autodefesa mesmo, de aprender a lutar, a se defender, porque os Grishas, eles precisam também desenvolver essa parte da luta também, e eu senti um pouco de falta desse aprofundamento, mas assim, ele é bem próximo àquilo que a gente tem nos livros. Eu gostei muito da interação dela junto à Baghra e também o treinamento que elas têm junto, acho que é muito importante. A relação que ela tem com Darkling, e é a partir daí que a gente tem um aprofundamento também com relação ao personagem. Um aprofundamento que também falta no livro, a gente tem algumas partes ali que fala mais sobre ele,
que a gente se aprofunda um pouco no personagem e eu gostei bastante. Porque o Darkly, ele é um personagem que ele não é caricato. Em certos momentos ele ficou caricato na série e aí isso eu não gostei. Mas ele não é, sabe? Muito pelo contrário. Ele é um personagem sedutor. Ele é um personagem que te coloca em dúvida, sabe? Ele é um personagem que tem uma boa causa, uma boa motivação, mas a forma como ele executa as coisas são equivocadas. E na série a gente tem um pouco disso, então eu fiquei bastante feliz. E agora voltando à parte da Alina, eu acho que a gente tem uma Alina um pouco mais leve na série, porque a Alina dos livros ela é muito mais melancólica, ela é muito mais solitária, sabe? E a Alina daqui, ela tem com quem contar verdadeiramente, que é o Mali. Eles não são tão distantes quanto eles são nos livros. Então, eu acho que a série também ganhou um pouco mais de pontos comigo por ter essa Alina um pouco mais leve. Ela não tem tantas mudanças, eu achei. O núcleo dela é bem, assim, fiel, como eu falei pra vocês. E ela se desprende, assim, das coisas quando ela acha que ela tem que se desprender. Ela faz muito o que ela acha que é certo. Porém, eu acho que ela tá um pouco mais leve, sabe? Então, isso também é positivo com relação à adaptação. O núcleo da Nina, gente, eu fiquei bastante surpresa. Não achei que a gente teria tanto do núcleo dela e também com o Matias nessa temporada. Se você não leu, gente, Six of Crows, muitas coisas que se passam, então, na primeira temporada de Sombra e Ossos é abordado aqui nesse livro no passado da Nina, então. E eu já sabia o que ia acontecer, mas eu não imaginava que eles fossem abordar tudo isso nessa primeira temporada e fiquei bastante feliz com essa parte. Algumas pessoas que não leram os livros acharam essa parte muito corrida, mas eu não achei. Eu confesso que eu gostei bastante da parte dos dois. A personagem, como eu falei pra vocês, eu gostei muito dela. E, assim, eu não tenho nada a declarar, né, gente, sobre o personagem que faz o Matias, porque, assim, ele é uma geladeira Electrolux de 2 portas e tudo o que tiver de positivo. Ele é muito lindo. E eu acho que os dois, assim, têm uma química muito interessante. E eu gostei. No geral, eu gostei desse núcleo e não sei, mas a minha visão não foi algo muito rápido, porque ainda tem muita coisa ali pra acontecer e eu gostei da forma ali como foi passado. É mais uma coisa que eu achei bastante interessante eles trazerem, principalmente porque é um arco, assim, de flashback nesse livro, é algo que se passa antes. Eu achei que fez bastante sentido mostrar isso no decorrer, então, da história da Lina, sabe? Agora, finalmente, vamos falar sobre os Crows, sobre os nossos corvinhos. Começando que eu amei as interpretações, eu amei as representações, com toda certeza a parte deles foram as minhas favoritas da série, mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou um pouco contraditória, porque de todos os núcleos eu achei o deles o mais solto e algumas coisas me incomodaram. Eu gostei mais da parte deles porque eu amo esses personagens, sabe? Então eu gostei, assim, simplesmente por ser uma fã emocionada e porque eles estão muito bem representados. E, assim, algumas coisas me incomodaram porque, se vocês leram o livro, sabem que Cass Breaker jamais age por impulso e ele tem tudo muito bem maquinado na sua cabeça. E se alguém chega e dá uma tarefa impossível pra ele, ele vai conseguir concluir, sabe? Ele vai maquinar tudo ali na sua cabeça e ele vai lá e ele vai conseguir concluir essa tarefa. No início, eu achei que o núcleo deles, assim, no geral, estava sendo bem amarrada à nossa história central, que é a história da Alina, mas com o tempo eu senti, assim, que foi se soltando e eles ficaram meio vagos, assim, na história, sem fazer muito sentido. Algumas pessoas, né, que defendem, que passa pano, fala que essa é uma história que se passa antes da história que a gente conhece aqui, do Cass que a gente conhece aqui. Então é natural que o personagem não esteja maduro o suficiente. Então, assim, isso é o que eu acho em primeira mão, mas é claro que eu vou ter paciência, eu vou esperar pra ver como o personagem vai amadurecer. Mas essa é uma observação que eu gostaria de trazer, porque eu realmente me incomodei ali. Tiveram coisas que eu ficava, nossa, o Cass que eu conheço não agiria assim, ou nossa, os Corvos que eu conheço não seriam assim, sabe? E eu queria que eles estivessem um pouco mais amarrados
assim, na trama como um todo. No começo eu senti isso, mas mais pro final eu senti que eles estavam um pouco mais avulsos na história. Mas assim, gente, essa é apenas uma observação. Como eu disse, as minhas partes favoritas são aqueles que estão presentes, então, na história. Mas eles estão presentes ali por um motivo, que é o tópico seguinte. Vamos para o nosso próximo e último tópico, que é o fanservice. Pensa numa série com muito fanservice. Independentemente das falhas de roteiro, independentemente dos incômodos, das coisinhas que a gente gostaria que fosse assim mais parecido com o livro, eu acho que essa série, assim, fez muita coisa pensando em nós como fãs. E eu fiquei muito bem servida e fiquei muito feliz. As Grishtãs, no geral, assim, eu tenho certeza que elas estão muito felizes, porque a gente teve de tudo, sabe? A gente teve encontros memoráveis, encontros, assim, que nos livros seria impossível de acontecer. A gente teve, às vezes não fez muito sentido ali pra trama, você ficou meio, esse encontro não faz sentido. Mas estava lá e na nossa cabeça a gente sempre imaginou como seria o encontro desse, sabe? Por isso que, independentemente, assim, se faz sentido ou não pra trama, eu estou aqui preparando o meu paninho, porque eu vou passar pano. Porque, assim, gente, me fez muito, muito feliz. Em conclusão, gente, o meu coração de fã ficou muito satisfeito, apesar de falhas. Tem falhas sim, eu acho que é a primeira temporada e ela entregou muita coisa interessante. E eu espero que seja, se a série ela for renovada, eu acho que as coisas vão continuar melhorando, sabe? Eu acho que eles fizeram coisas assim que eu fiquei muito surpresa. Os efeitos especiais estão incríveis. A dobra, gente, sério, ela tá perfeita. Foi tirado exatamente daqui, sabe? Na verdade, da cabeça da Liberduma, né? Eu fiquei surpresa com algumas cenas que tem ali bem fortes, algumas cenas violentas, mas de forma geral, assim, eu gostei bastante das cenas de ação. Gosto da forma como os Grisha foram representados. Senti falta ali dos Hidros, né? Mas eu acho que se a gente tiver a próxima temporada, a gente vai ter um pouco mais deles. Mas eu gostei muito, assim, dessa representação. A série começa muito bem e ela vai muito bem até a metade. Gente, os meus episódios favoritos são 4 e 5. Eu acho o 4, assim, muito delicado, muitas coisas acontecem nele, é um episódio triste, é um episódio, assim, bonito, sabe, com uma trilha sonora incrível, e o 5 é um episódio que muita coisa acontece, então eu fiquei bastante feliz. O final, ele não é que ele avacalha, né? Não, gente, eu não vou usar essa palavra. Eu acho que ele é um pouco abaixo do que o início e o meio da série, e geralmente é ao contrário, né? A gente tem ali uma crescente, a gente tem ali um clímax no final, né? Eu achei que os primeiros episódios ali até o meio foram incríveis, quase impecáveis, e no final a gente não teve isso, né? Mas, enfim, eu acho que a série foi muito bem feita. Eu, assim, como fã, fico imensamente feliz de ver esses personagens da forma como eles foram representados e esse universo que eu gosto tanto, a forma como ele foi representado. Meu coração, assim, de fã ficou muito satisfeito. E pode ser que eu não tenha enxergado várias outras coisas, porque eu estava emocionada, eu tô assistindo a série pela segunda vez. Mas é isso, gente. Eu trouxe aqui pra vocês a minha visão de fã. E eu espero que se você tenha assistido a série e tenha sentido interesse, por favor, leia os livros. A série sim melhorou muitas coisas, porque esse livro aqui, gente, ele foi escrito em 2011, se eu não me engano. Ele foi publicado em 2011 ou 2012, se eu não me engano. Então tem algumas coisas que já ficaram pra trás e a série veio pra melhorar isso. Mas se você curtiu, assim, o universo e você quer se aprofundar, você quer entender um pouco mais as coisas, eu super recomendo que você leia os livros. Venha se tornar um emocionado junto com a gente. Ainda dá tempo, gente. Me conta aqui se você já assistiu a série, se você ainda não assistiu, se você já assistiu e já era fã dos livros, ou se você assistiu e ainda não leu, qual foi a sua visão, né? Qual a diferença do seu ponto de vista aí com relação ao meu. Vamos conversar sobre essa série. Aí já passou uma semana que ela foi lançada e eu não canso de falar sobre ela, gente. Eu ainda quero conversar muito sobre essa série e estou aqui na torcida para que ela seja então renovada. Será que quando eu for postar esse vídeo a Netflix já vai ter falado alguma coisa? Oremos!
Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, gosta de livros de fantasia, ficção científica, então dá uma olhadinha nos outros vídeos, se inscreve então, não esquece de ativar o sininho, deixa seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!